Mateus 1,18. Levante sua Bíblia. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós precisamos agora te ouvir. Essas pessoas vieram não para me ouvir, mas para ouvir o Senhor. A boca vai ser minha, mas a palavra, a direção vai ser do Senhor. Fala, meu Pai, e nos abençoe através dessa palavra. O Senhor sabe o que cada uma dessas pessoas precisam ouvir. E eu peço, meu Pai, que elas saiam daqui com essa direção, de fato dizendo: Deus falou comigo. Em nome de Jesus, que elas entendam a tua palavra, para a tua glória, e quem crê diga amém. Eu nunca falei aqui sobre esse José que eu vou falar hoje. Eu já falei para vocês a história do José que os irmãos traíram, do José que foi vendido como escravo e foi para o Egito e se tornou governador. Já preguei algumas vezes, mas hoje eu quero falar de um outro José. O José que casou com Maria. O José que, quando noivo, passou uma situação muito difícil. E eu quero tirar lições dessa história com vocês. Ele não foi um mero coadjuvante, não. Ele fez a diferença. Se prega pouco sobre ele, mas ele nos deixa muitas lições. Eu queria tirar algumas com vocês. Vamos lá, Mateus 1, versículo 18, diz assim. Coloca na tela, por favor. Mateus 1, 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido de quem? Do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e a não queria infamar, intentou deixá-la como? Secretamente. Olha para mim aqui, por favor. Olha a primeira lição que nós aprendemos com José. Ele tomou conhecimento que ela estava grávida, não teve nenhum contato sexual com ela, tinha razões para poder falar dela, mas tinha caráter e não queria desonrá-la, manchar a reputação dela, e ele preferiu não falar besteira. Eu sei que tem pessoas que elas não medem as consequências do que elas falam, mas quando você fala de alguém, diz muito a seu respeito. Quando você vê pessoas falando dos outros para você, um dia elas podem falar de você para os outros. O que você fala dos outros pelas costas diz muito sobre você. Tem muitas pessoas que prejudicaram a reputação de outras pessoas, e até a verdade vinha à tona, demorou e trouxe aí muitas consequências ruins. Tenha cuidado quando você falar de alguém. Você quer falar, fale pela frente. Tenha cuidado, porque as palavras que nós falamos não voltam mais. Ele teve o maior cuidado com Maria. Estava até com razão. E tem gente que fala sem razão. Mas ele era justo, ele tinha caráter. E ele queria agir secretamente. Ele não estava entendendo o plano de Deus ainda. E a Bíblia diz assim no versículo 20: e pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu quem? Um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está, olha só, gerado é de quem? É do Espírito Santo. Olha para mim, por favor. Era impossível, humanamente falando, Maria engravidar sem ter
um relacionamento com um homem. Mas Deus é Deus do impossível. Você não pode perder a sua fé quando você se depara com um momento difícil. Então a sua fé serve para quê? Se não é para nos momentos difíceis você estar firme, a sua fé serve para quê? Eu não posso largar a fé quando eu me deparo com uma situação considerada impossível, considerada feia, considerada difícil. Era impossível para os homens, mas Deus tornou possível ela engravidar sem ter contato com nenhum homem. Foi obra de quem? Foi obra do Espírito Santo. Deus tem poder. Deus tem poder para fazer coisas que ninguém acredita. Deus age aonde Ele quiser, a hora que Ele quiser, da maneira que Ele quiser. Ele é soberano. Você sabe por que muitas pessoas elas ficam desanimadas, desmotivadas, mal? Porque elas criam muito uma expectativa em pessoas e em maneiras que Deus vai agir. E quando não vem por onde elas estão esperando, elas murcham, elas desanimam. Só que Deus, Ele trabalha de várias maneiras, da maneira que Ele quiser. Deus pode fazer coisas na sua vida diferentes do que fez na vida de outras pessoas. Ele pode usar pessoas improváveis. Ele pode usar pessoas que um dia te decepcionaram, e essas mesmas pessoas que já te decepcionaram podem te abençoar. Ele pode fazer vir de pessoas que você nunca imaginou que dessas pessoas viriam coisas boas para você. Deus pode trazer de lugares que você nunca pensou que vinham vitórias, e vem. Quando você é uma pessoa que crê nos planos de Deus, quando você é uma pessoa que tem fé nele, na palavra dele, você sabe que ele vai cumprir de um jeito ou de outro. Se não vier de onde você estava esperando, vem de onde você não estava esperando, mas vem, porque Deus é fiel. Amém? Quando José teve esse entendimento que era obra do Espírito Santo, quando ele entendeu que era plano de Deus, então ele aceitou. Ele já estava abrindo mão de Maria. Cuidado para você não abrir mão de coisas que Deus não mandou você abrir mão. Cuidado para você não sair de lugares que Deus não mandou você sair. Às vezes Deus te coloca em lugares pesados, mas para você ser luz naquele lugar. Às vezes Deus te coloca com pessoas complicadas, para que você abençoe essas pessoas. Tem gente abrindo mão de sonhos, de projetos, de ideias, porque encontrou dificuldades. Você não pode ser essa pessoa que na primeira dificuldade, ou na segunda dificuldade, ou diante de dificuldades, você venha desistir. Isso tem que alimentar a sua fé. Isso tem que dar força para você. Quando você encontrar dificuldades, isso tem que dar forças para você seguir em frente. É porque você está no caminho certo. Amém? O Espírito Santo convenceu, José. Diz assim, versículo 21: e dará à luz um filho, e chamarás seu nome como? Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha para mim, por favor. Era muito grande o que Deus ia fazer. Você crê que Deus tem coisas grandes para você? Porque se você crê que Deus tem coisas grandes para a sua vida, então você também sabe que você vai enfrentar lutas grandes. A situação de José não foi fácil, mas naquele sonho que ele teve, Deus, através de um anjo, falou com ele que quem iria nascer era o Salvador, e o nome era Jesus. Aprenda a dar nomes ao que você quer. Aprenda a determinar antes de acontecer. Lembra da mulher hemorrágica? Ela disse: quando eu tocar na orla das vestes do Senhor Jesus, eu vou ser curada. E foi. Muitas pessoas chegaram aqui na igreja dizendo o seguinte: quando eu entrar no templo, Deus vai falar comigo. Quando eu entrar, Deus vai me dar uma direção. Quando eu clamar, Deus vai me responder. Eu ainda vou dar testemunhos no altar. Tem gente que quando vê as pessoas dando testemunhos, ela sabe que vai chegar a hora dela. Ela já colocou isso dentro dela.
Eu já atendi pessoas que falaram assim: bicho, eu comprei até minha roupa para o meu testemunho. Eu separei minha roupa, falei: vou dar com aquela roupa o meu testemunho. Aprenda a determinar. Aprenda a dar nome às coisas que você deseja antes delas chegarem. E diz que o nome é seu Senhor Jesus. Aí diz assim, versículo 22: e tudo isto aconteceu, lê alto agora, para que se cumprisse o que foi dito da parte de quem? Pelo profeta, dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Olha para mim, por favor. Tudo aconteceu para que se cumprisse a palavra de Deus, a promessa de Deus. A sua fé não pode estar apoiada numa religião, em um homem, em uma igreja, em uma instituição. A sua fé tem que estar apoiada no que está escrito na palavra de Deus. E quando você for orar, aprenda a orar citando a palavra de Deus. Por exemplo, se eu estou angustiado e eu vou orar, eu falo: Deus, o Senhor disse: invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei. Eu estou angustiado, me livra. Eu estou usando a palavra de Deus. O que Deus prometeu, eu estou pedindo para que se cumpra na minha vida. Eu não estou dizendo: Deus, eu estou mal, me ajude. Não, eu não estou apresentando só minha necessidade, eu estou apresentando o que Ele prometeu. É verdade o que o Senhor prometeu? Então cumpra na minha vida. Então quando eu oro, eu cito a palavra de Deus, para que Ele cumpra o que prometeu. Eu não quero nada mais, nada menos do que o que Deus prometeu. Quando uma pessoa me procura enferma, doente, eu pego o azeite, unjo ela e faço oração da fé. E eu falo para Deus: o Senhor disse que se houver alguém doente no meio de vós, chame o presbítero da igreja, o pastor da igreja, esse unja com óleo e faça a oração da fé. E a oração da fé curará o enfermo. O Senhor falou, eu estou aqui orando em nome de Jesus, cure essa pessoa. Eu já vi Deus fazer coisas maravilhosas. Por quê? Porque eu estou colocando a minha fé no que está prometido na palavra de Deus. Quando você for orar, então ore em cima das promessas de Deus. Amém? Agora vamos entrar no assunto principal de hoje. Diz assim, versículo 24: e José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu o quê? A sua mulher. Agora lê o 25 em voz alta. E não a conheceu até que deu o quê? A luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Olha para mim, por favor. José, ele teve que esperar. Qualquer noivo, ele não vê a hora de ter a sua noiva. O mais importante para o noivo é o bolo. O mais importante para o noivo é a roupa dele? É a roupa da noiva? O que ele quer é a noiva. Mas ele teve que esperar. E eu sei que nós não gostamos de esperar. Mas quando nós esperamos em Deus, isso nos abençoa. Jesus teve que esperar. Deus não pegou a barriga de Maria e um dia e bum, nasceu Jesus. Foi assim? Não. Ô bispo, não dá para nascer em 3 meses não? Dá para nascer em 5 meses não? Não, Jesus teve que esperar. Abraão, nosso pai na fé, teve que esperar. Os heróis da fé tiveram que esperar. Por que você não tem que esperar? Por que você não aprende a esperar em Deus? Não é esperar murmurando, desanimando, desacreditando, se entregando aos problemas. É esperar confiantemente. É esperar sabendo que Deus nunca falhou e nunca vai falhar. Deus nunca perdeu uma guerra. Você acha que Ele vai perder sua guerra? Deus nunca perdeu uma batalha. Se Ele está na sua batalha, você acha que vai terminar mal? Olha o fim
de quem esperou em Deus. Olha o fim de Jó. Se não foi sendo honrado duplamente. Olha o fim dos heróis da fé que confiaram em Deus até o fim. Olha o que Deus fez. E morreram salvos. Aprenda a esperar. Cuidado com a sua impaciência. Porque a sua impaciência faz mal para você e faz mal para pessoas que você acaba ferindo, machucando. Tem gente aqui, sabe o que ela precisa para Deus abençoar ela? Pedir perdão a quem ela tem machucado. Pedir perdão a quem ela tem descontado. E coitado ou coitada não tem nada a ver com o problema, mas a pessoa anda tão impaciente que ela briga com todo mundo. A sua impaciência traz consequências que não são boas para você. O mal gosta de nos ver paciente. Deus gosta de nos ver esperando nele. Amém? Quando eu sei que tem alguém me esperando, eu não gosto de fazer ninguém esperar. Por quê? Porque eu não gosto que ninguém roube o meu tempo. Eu não gosto de roubar o tempo de ninguém. Se você marca alguma coisa com alguém e chove, tem um imprevisto e acontece alguma coisa, você se sente mal quando você tem caráter. Meu Deus, a pessoa está me esperando, meu Deus, não comeu até agora, meu Deus, ela está lá até agora. Não é assim que você fica? Por quê? Porque te incomoda. Você acha que Deus não sabe quem está esperando nele? Ultimamente você tem murmurado, reclamado muito, vivido impaciente? Ou você tem confiado em Deus? Porque a confiança nos abençoa, esperar nos abençoa, a paciência nos abençoa. Bispo, mas a situação está falando forte, mas o mal está falando forte. Você tem que ouvir Deus. Manda o diabo calar a boca, manda a situação calar a boca. A situação pode ser feia, a situação pode ser crítica, a situação pode estar pior possível. Se você ouvir Deus, você tem forças para esperar. Você sabe por que tem pessoas aqui de pé? Dormindo, se alimentando bem, enfrentando graves problemas, mas na fé. Sabe por quê? Porque Deus está sustentando. Porque Deus está dando forças, porque Deus está ajudando, está mantendo ela de pé, porque Deus sabe que ela está dependendo dEle. É difícil esperar, é difícil, não é fácil não, mas termina bem. É difícil esperar, porque nós queremos tudo para ontem. É difícil. José queria Maria, mas teve que esperar. Por um tempo, ele não teve condições de tê-la. De repente você está vivendo um tempo que você não está tendo condições de ter o que você quer, mas é um tempo. De repente você não está tendo a condição que você queria ter, mas você vai ter. Foi um tempo, foi um período, mas o Senhor Jesus nasceu. Não fique preocupado não, porque se você está esperando em Deus, vai nascer sua vitória. Se você está esperando em Deus, vai nascer maior do que o que você está imaginando. Olha quem nasceu foi o Senhor Jesus. Quem nasceu foi quem dividiu o mundo antes e depois de Cristo. Quem nasceu foi nosso Salvador. Eu não sei o que está para nascer na sua vida, eu não sei o que Deus está gerando para você. Eu sei de uma coisa, Ele chamou você aqui hoje para você entregar a Ele a sua ansiedade, para você entregar a Ele a sua impaciência, para você entregar a Ele o que está pesando, te fazendo mal, porque vai nascer o que você quer. Amém? Pode não nascer hoje, pode não nascer amanhã, mas uma hora nasce, porque você está esperando em Deus. E quem espera em Deus é abençoado, cedo ou tarde. Fique em pé, diga: vai nascer minha vitória. Fala com fé: vai nascer minha vitória. Abra sua Bíblia no livro de Lucas 16, versículo 19. Lucas capítulo 16, no versículo 19. Levante aí a sua Bíblia, por favor. Ó Deus, nós abrimos
a tua santa palavra e pedimos que em nome de Jesus o Senhor use a minha boca para falar com cada uma dessas pessoas. Eu sei que o Senhor fala através da tua palavra e é ela que nós queremos ouvir. Orienta-nos, abre os nossos olhos espirituais, nosso entendimento, nossos ouvidos espirituais, para que essa palavra entre e haja salvação aqui hoje. Diga: meu Deus, me faça entender essa palavra. Amém. Olha para mim, por favor. Hoje nós vamos falar sobre o inferno e semana que vem vamos falar sobre o arrebatamento. Você ouve as pessoas falarem muitas coisas. Você ouve as pessoas dizendo que o inferno não existe. Você ouve as pessoas dizendo que o inferno é aqui. Mas eu quero que você entenda o que a Bíblia diz sobre esse lugar. Não tem passagem mais clara, não tem passagem que deixe uma explicação melhor do que essa passagem do rico e de Lázaro. Aqui não é uma parábola, aqui é uma história que o Senhor Jesus contou. E ele começa dizendo assim: lembra quando você lê as parábolas? O reino de Deus é semelhante, não é assim? Aqui não fala assim. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Olha para mim, por favor. Uma coisa é você se arrumar para uma festa, para um evento, para um casamento, para um aniversário. Outra coisa é você viver, eu posso dizer assim, nababescamente todos os dias. Você viver do jeito que esse rico vivia. Ele fazia festa todo dia. Eu acredito que ele andava com os grandes da época. Do lado de cá, ele arrebentou. Entenda, existe o lado de cá e existe o lado de lá. A Bíblia começa a falar da vida que ele teve do lado de cá. Vivia, olha, por cima da carne seca. Vivia bem, se vestia bem, comia do melhor, morava bem, estava por cima. Arrebentou, era rico, não tinha preocupação com a vida financeira. Só que a Bíblia relata que ele foi um homem que não se preocupou com a morte. Deveria ser uma daquelas pessoas que pensam assim: a vida é só do nascimento até a sepultura. Só que a vida não é do nascimento até a sepultura. Nós somos eternos, a nossa alma é eterna, e ele não pensou nisso. Então o Senhor Jesus descreve que ele tinha uma vida muito boa, só que do lado de cá, lembre disso. Aí diz assim: havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Olha para mim, por favor. Ele não tinha ninguém, ele tinha os cachorros que lambiam as feridas dele. Ele não tinha nada, ele vivia uma miséria. Eu peço a Deus que você arrebente do lado de cá, mas principalmente do lado de lá. Se não arrebentar nos dois, pelo menos do lado de lá. Um arrebentou do lado de cá, o outro não. Aí diz assim: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de quem? De Abraão. E morreu também um rico e foi sepultado. Então olha para mim, por favor. A condição não impede ninguém de morrer. Ninguém
deixa de morrer porque tem muito, porque tem pouco. Morre o pobre, morre o rico. Morre o anônimo, morre o famoso. Morre. Todos nós. Amém? Então morreu Lázaro e os anjos vieram buscar. Entenda, só existem dois tipos de pessoas para Deus. Deus não vê o rico e o pobre, o branco e o negro. Deus vê o salvo e o perdido. É assim que Deus vê. Seja dentro da igreja ou não. Porque dentro da igreja tem muita gente que está perdida. Se morrer hoje é para o inferno. Se Jesus voltar, ela fica. Quando o salvo morre, então o céu vem buscar, os anjos vêm buscar. Quando o perdido morre, os demônios vêm buscar, o inferno vem buscar. É diferente. A morte de um salvo é motivo de alegria. Quando eu faço enterro, a gente canta, a gente faz festa, porque foi promovido, morreu um salvo, morreu uma pessoa que creu na palavra de Deus. Agora, quando morre um perdido, não tem essa alegria, não tem essa festa. Embora todo mundo diz assim: fulano está descansando em paz. Mas não está não. Pensam que estão descansando em paz. Aí ele diz assim: você entendeu que os dois morrem? Rico e pobre. Só que no 23 vai direto e diz assim: e no inferno, aonde? E no inferno, ergueu os olhos. Então no inferno a pessoa tem olhos, ela vai continuar enxergando. E no inferno ergueu os olhos, estando em quê? Em tormento. Viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia não, olha aqui para mim. E no inferno ele viu. Ele viu. No inferno a pessoa vai enxergar. E em tormento, no inferno não tem música, não tem alegria, não tem Deus. No inferno tem tormento, tem dores. No inferno tem sofrimento. Você já ouviu pessoas quando estão enfrentando problemas falarem assim: estou vivendo um inferno. Mas elas não sabem o que realmente é um inferno. É pior do que você imagina. A Bíblia não exagera. Quando Deus fala que o inferno é lugar de dor, está dizendo que é um lugar que não tem alívio. Por exemplo, se eu sentir uma dor, eu oro, Deus cura. Quem sente uma dor pode tomar um remédio e aliviar. E tem dores que são tão fortes. Você já deve ter sentido alguma dor que você desmaiou? Já sentiu? Uma dor tão forte que você desmaiou, tem um alívio. A pessoa pode ficar sem dormir um tempo, mas daqui a pouco ela vai dormir. No inferno não tem isso. E a Bíblia fala que ele foi para o inferno. Agora, bispo, por que a Bíblia fala que o rico foi para o inferno e o pobre foi para o céu? É a condição. Não. A salvação não está ligada à condição. A salvação está ligada à entrega. Seja rico ou seja pobre, tem que se arrepender dos seus pecados, senão vai para o inferno. Não é a condição que salva. Seja rico ou seja pobre, todos precisam se arrepender dos seus pecados. Se arrependeu dos seus pecados, aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, se entregou para Ele, tem salvação. Não fez isso, seja rico ou pobre, o caminho é para o inferno. Aí ele diz assim: e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Olha para mim, por favor. Clamor. No inferno vai ter o clamor do desespero. No inferno, clamor e desespero. No céu, louvor. Clamor de desespero no inferno. No céu, louvor e paz.
É diferente. Ele chegou no inferno, já começou a clamar, mas a vida inteira não quis clamar. A vida inteira não quis nada com Deus. A vida inteira achou que não precisava se preocupar com a morte. Eu já vi gente falar isso. Eu já vi pessoas falarem assim: quando eu ficar mais velho eu penso nisso. Dá um pulinho no cemitério, está cheio de jovens mortos. Dá um pulo no cemitério, está cheio de ricos mortos. Entenda, chegou lá, já começou a clamar: tem misericórdia de mim, pai Abraão, tem misericórdia de mim. Só que nenhum clamor no inferno vai ser ouvido. Nenhum pedido vai ser atendido. Nenhum pedido vai ser atendido. Em vida sim, depois que morre não. Não tem pedido. Pode pedir o que quiser, pode chorar, pode ranger os dentes. Não tem. Entenda uma coisa: Deus, Ele não preparou o inferno para os seres humanos. Se você ler Mateus 25, versículo 41, quando Deus está separando os salvos dos perdidos, Ele deixa bem claro. Coloca esse versículo, por favor. Mateus 25, 41. Deixe sua Bíblia aberta aí que eu vou continuar. Mas olha o que diz aqui, coloca aí. Diz assim, põe no telão para todo mundo ver, por favor. Põe na tela toda. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para os seres humanos? Não. Preparado para o diabo e seus anjos. Não tem nada a ver com o ser humano. Deus não criou o inferno para o ser humano. Deus criou o inferno para Satanás e seus demônios. Deus não criou para mim e para você. Para nós Deus criou o céu. O inferno é para os demônios. Agora o ser humano não quer nada com Deus, só resta o inferno. Deus não pode fazer nada. Tem gente indo para o inferno agora. E preste bem atenção, por favor. Você já deve ter ouvido pessoas dizerem assim: fulano estava no lugar errado na hora errada. Você está no lugar certo, ouvindo a palavra certa. Tomara que você acorde hoje. Tomara que nessa reunião a palavra de Deus venha inquietar você, venha confrontar você. Porque essa palavra não é para você sair para viver a mesma vida. Essa palavra é para gerar salvação, temor em você. Não é para você brincar com essa palavra. O inferno está cheio de pessoas. O inferno nunca se farta. O inferno nunca desbasta. O inferno é embaixo, aonde Deus quer que você não esteja, porque Deus não vai estar lá eternamente. No livro de Provérbios tem um versículo. Coloque esse versículo de Provérbios que fala que o inferno é embaixo. Olha que versículo interessante, 15, 24. Para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno aonde? Embaixo. O inferno é onde? Lá embaixo. Lá embaixo. O inferno é lá embaixo. Deus quer que você evite o inferno. E não diga assim: bispo, mas Deus é tão bom que Ele não vai deixar ninguém sofrer no inferno. E por que tem um bocado de gente sofrendo nesse mundo? E Deus deixa? Porque Deus é justo. Lembra daquele homem que chegou no salão e ele foi cortar cabelo, e ele sabia que o cabeleireiro era cristão, e ele começou a dizer que Deus não existia. Deus não existe, Deus não existe. E o rapaz cortando o cabelo dele falou: por que você está dizendo isso? Ele disse: porque se Deus existisse não teria tanta gente sofrendo. E ele pegou o rapaz, levou na porta do salão. Aí tinha um rapaz bem cabeludo na esquina, e ele começou a dizer: salão não existe, salão não existe. Aí o rapaz falou: como é que salão não existe se eu estou aqui? Não, porque tem um homem cabeludo ali. Aí o rapaz falou: só ele vir aqui cortar o cabelo. Ele falou: Deus também existe, é só a pessoa se voltar para Deus.
pessoa não quer nada com Deus. O que Deus pode fazer? Deus não vai te obrigar a nada. Deus não gosta de nada obrigado. Aí ele diz assim, ele pediu para refrescar o quê? A língua. Olha para mim, gente, pensa aí. O homem tem tudo do lado de cá, o homem é cheio de dinheiro, e do lado de lá não tem uma água. No céu não tem sede não, hein? Mas no inferno tem sede. No céu não tem dor não, mas no inferno tem gritos, tem gemidos. No céu não tem sofrimento não, no inferno tem. Você vai para lá se você quiser. O diabo não pode levar todo mundo para o inferno, embora a maioria está indo para o inferno, mas é porque a vida é feita de escolha. O inferno é pior do que você imagina. A Bíblia diz assim, versículo 25, diz porém Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Olha para mim, olha o detalhe que ele deixa aqui, ó. Lembra. Ele manda ele o quê? Lembrar. Ou seja, quem vai para o inferno vai ter memória. Memória, vai lembrar. Vai lembrar das oportunidades que teve e não aproveitou, das chances que Deus deu, da palavra que foi pregada e a pessoa desprezou. Ela vai lembrar. Ela vai lembrar. E ele estava no inferno, vendo Lázaro sendo consolado. Ele estava em tormento. Ele estava atribulado. E ele estava lembrando. Imagine a pessoa lembrando: meu Deus, minha avó falou tanto, minha mãe falou tanto, meu Deus, eu fui tão avisado, meu Deus, eu escutei palavras tão fortes. E ela lembrando, eternamente. Aí diz assim, versículo 26, e além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Ou seja, ó, não dá mais, morreu, acabou. Morreu, acabou. Você vai continuar do jeito que você está. Está longe de Deus? Vai continuar longe de Deus. Está com Deus? Vai continuar com Deus. Não dá para mudar depois que morrer. Você sabe que o rico, ele estava acostumado a mandar. Por isso que ele falou para Abraão, ó, manda Lázaro, bom, olha o dedo aqui. Só que lá ninguém manda não, tá? No inferno ninguém manda não, tá? A Bíblia diz que no inferno a cama é de gusano, é de verme. Lá onde o fogo não apaga e o bicho não morre. Jesus pega tão forte quando ele fala do inferno, que ele diz assim, ó, se o seu olho te faz tropeçar, arranca. Se tua mão te faz tropeçar, arranca. Ou seja, abra mão do que for, só não vá para lá. Abra mão do que tiver que abrir, mas não vá para lá. Vamos terminar. E disse ele, 27, rogo-te pois, ó Pai, que o mandes à casa de quem? De meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de quê? Tormento. Ele lembrou de quem? Da família. Porque quando a pessoa está sofrendo no inferno, ela fala, meu Deus, minha família não pode vir para cá. Só que ele deveria lutar pela família em vida, não depois que morresse. Só que ele queria voltar. Olha o que Abraão diz, olha só, 29, diz-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, ele lhe disse, se não houve a Moisés e os profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos, o quê? Ressuscite. Aprenda uma coisa, olha para mim, Deus não fala pelos mortos, Deus fala pela sua palavra. Você está vivo, você está com oportunidade de salvação. Entenda, por favor, entenda. A Bíblia fala, depois você lê na sua casa, em Apocalipse 21, a partir do versículo 8, uma lista de quem vai para o inferno. Uma lista.
Começando pelos covardes. Não pense que Deus vai considerar sua covardia não, hein? De não assumir Jesus na sua vida, de ficar com medo, de ser perseguido, de ser caluniado, de ser nesse mundo provocado, zombado. Deus não vai considerar seu medo não, tá? Porque os covardes vão para o inferno. Ele diz os incrédulos. Tem gente que Deus já deu livramento, que Deus já deu tantos sinais na vida dela, e ainda assim a pessoa é incrédula. Não pense que isso vai ficar barato não, hein? Porque a lista é de quem vai para o inferno. Aí vem abominações e uma série de coisas, e termina dizendo assim, ó, e todos os mentirosos, porque toda vez que você mente, você glorifica o diabo. Toda vez que você mente, você exalta o pai da mentira. E não é um mentiroso nem dois, todos, porque quem é de Deus é da verdade, não é da mentira. Amém? Eles vão para o inferno. Ah, bispo, foi só uma mentirinha, foi de brincadeira. Nem brincando o cristão tem que mentir, porque ela tem um pai. A única coisa que o diabo é pai é da mentira. Ele disse, lembra dos meus irmãos? Poxa, deixa eu voltar, eu quero sair daqui, eu quero ir lá, deixa eu ir lá. Não dá mais para sair de lá. Está cheio de gente lá agora, pedindo o quê? Para sair, deixa eu ir lá avisar minha família. Deixa eu ir lá, eu quero ir lá. Eu repito, o pior de lá não são essas coisas que eu falei. Não é o fogo, não é o tormento. É saber que Deus não está lá. Você sabe o que é você vir ao mundo que Deus criou? Deus deu a vida ao ser humano, e você vivia a vida inteira aqui e não quer nada com Deus? Você sabe o que é isso? Deus não tem outra opção a não ser deixar a pessoa colher aquilo que ela mesma escolheu. É uma questão de escolha. Eu não sei o que você está fazendo com sua vida. Eu sei que o que Deus me entregou, eu estou dando para você. O que você vai fazer com o que você está recebendo é problema seu. Mas você não pode culpar ninguém. Você não pode dizer que ninguém falou a verdade para você, porque você está ouvindo a verdade. O inferno existe. Ah, bispo, eu vou continuar no prazer, eu não acredito nisso. Pode continuar. Mas essa palavra aqui é verdadeira. Ele disse, passará os céus e a terra. Minha palavra não. Tema com essa palavra. Você pode estar mais perto do inferno do que você imagina. Sua vida pode estar tão próxima de acabar e você nem sabe. Uma vez nós fizemos um vídeo e colocamos um reloginho em cada pessoa, e elas iam morrendo, o tempo ia acabando. Eu não sei quanto tempo nós vamos ter. Eu não sei. Talvez se você soubesse que o seu tempo está acabando, você se entregaria para Jesus de uma vez. Eu não posso dizer para você que você pode amanhã tomar essa atitude, porque pode não dar tempo. O inferno não é para você. Deus não quer ninguém para o inferno. Essa é a dor de Deus, vendo a maioria indo para o inferno, a multidão indo para o inferno. E é tão difícil uma pessoa ser salva, é tão difícil uma pessoa decidir mesmo. Mas foi a melhor escolha que eu fiz, e eu quero estar com ela firme até o fim.